Gente, vamos para uma rodada de dicas aí? Quem quer começar? Filmes, séries, livros, música, o que vocês vão indicar? Quem começa? Bom, estreou no cinema 007 Sem Tempo para Morrer. Finalmente! Que é, finalmente, né, depois de 2 anos aí, é o 5º e último filme do Daniel Craig como James Bond. E 2 anos porque o filme estava originalmente marcado para novembro de 2019. Os produtores pediram mais uns meses para dar uma lapidada final na edição. E quando o filme foi estrear no finalzinho de março, começo de abril, a pandemia já estava sobre nós e foi o primeiro filme a ser adiado. Então ele foi adiado algumas vezes ao longo da pandemia, né? Porque ninguém sabia ao certo o momento que ia estar mais seguro para o cinema. E existe, é claro, um filme desse precisa de um lançamento global, são muitas marcas envolvidas e tal. E James Bond, é uma coisa que tem que ser vista no cinema. Eu gostei bastante do filme, eu acho que tem algumas convenções do James Bond que a gente já acostumou a ver ao longo da série e que o Daniel Craig, quando assumiu, rolou uma desconstrução com o Cassino Royale e aos poucos essas peças foram voltando para o lugar, né? O vilão esquisito, as locações exóticas, a base absurda e extravagante do vilão no final, mas é como se essas convenções elas fossem levemente pervertidas ao longo do filme. Então, eu achei um James Bond muito mais romântico do que os outros, né? No seu centro, ele é uma história de amor, e ele realmente tem uma continuidade em todos os filmes do Daniel Craig, amarrando a história agora, e agora esperando pra gente ver quem vai ser o próximo, né? Vai ter alguns anos aí pra gente respirar, eles bolarem como vai ser essa volta do Bond depois, esse reboot, quando eles decidirem voltar ao cinema. Mas, no momento, o que importa é ver a despedida do Daniel Craig num filme que eu achei super digno. Super digno mesmo. Eu não sabia disso, eu fui surpreendido que a nova edição, e parece que essa não é uma notícia tão nova assim, mas é desse ano, que a nova edição de Quarto de Despejo, o clássico dos clássicos da literatura brasileira, que todo mundo tem de ler, tá aqui a minha edição, né? Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um baita de um livraço, né? Eu fiquei sabendo que a edição comemorativa que vai sair agora, ou que saiu recentemente, eles corrigiram a ortografia da Carolina Maria de Jesus, né? Então, por exemplo, ele escrevia português com U, escrevia boa com acento circunflexo no O. Então, assim, isso é um pecado, porque o Quarto de Despejo, ele é poético também nesse sentido, né? Porque você reconhece a escrita de uma mulher favelada que não estudou, mas que escrevia muitíssimo bem, né? Que tinha todo o traquejo de um bom escritor, né? Que tinha vocação para a literatura, mas que ela tinha erros de ortografia, né? Então, assim, eu acho um pecado mortal terem feito isso com o Quarto de Despejo. Então, leiam. Quem não leu o Quarto de Despejo tem de ler. E leia nessa edição mais antiga aqui, a capinha azul ou cinza, não sei, né, da editora Abril Educação, que é excepcional e que precisa. Esse é um livro que precisa ser lido, porque é o Brasil pobre, o Brasil favelado em toda a sua crueza, mas também em toda a sua esperança, né, e em toda a sua, digamos assim, imaginação moral de uma pessoa que não deixou a sua dignidade ser levada pela sua pobreza. Então, leiam Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, mas leiam numa edição em que o editor não tenha estragado o livro, metendo a mão na grafia tão peculiar de Carolina Maria de Jesus. Essa é a minha dica. Eu concordo totalmente com o professor Paulo Cruz na forma e no conteúdo. Eu tenho, inclusive, o orgulho, eu herdei do meu pai a primeira edição do Quarto Despejo, e é um crime que se cometeu com a autora, é um crime, porque qual é a ideia, né? Está se alterando, inclusive, a forma da obra. Daqui a pouco vão querer fazer o mesmo com Guimarães Rosa, é só o que faltava, né? Vão querer corrigir a prosódia do Guimarães Rosa. Faz parte da prosódia da autora esse tipo de escrita. É um absurdo. Mas já que a gente está em volta da língua portuguesa, eu aproveitei que eu estava me recuperando uma cirurgia aqui e eu
fiquei lendo Opa! do Luiz de Camões. Essa pequena edição aqui, que com as notas do professor Ivan Teixeira, é óbvio que aqui é uma seleta, né, de melhores estrofes, mas que tem uma análise muito legal do Lusíadas. Para quem não conhece o Lusíadas, do Luiz de Camões, é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1562, que narra, na verdade, é a Odisseia, né? Como a Odisseia, a Ilíada, né? a obra do Virgílio, mais tarde, é a história do povo português, que talvez seja a base da língua portuguesa, né? E é uma leitura que deveria ser fundamental para todos nós que somos usuários, como é que eu vou dizer? Que somos falantes, né? Usamos a língua portuguesa, seja do modo falado no Brasil, seja do modo falado em Portugal, mas é muito legal porque as nossas raízes, né? As nossas raízes, não só literárias, como as nossas raízes históricas, são todas aqui descritas nessa obra magnífica do Luiz de Camões, que é Os Lusíadas. Então, é sempre bom a gente dar uma parada e dar uma olhada nos clássicos, né? Dar uma olhada nos clássicos, porque os clássicos nos ensinam muitas coisas. Muito bom. Ô Madureira, é uma pena, deixa eu só fazer um comentário aqui, e eu que sou professor de adolescentes, né, do ensino médio, é uma pena, viu, Marcelo Madureira, que assim, os jovens já quase não têm condições, né, capacidade mesmo de vocabulário para ler o Camões, ou mesmo para ler o Machado de Assis, que é um escritor popular, né? O Machado não é um escritor erudito, ele escreve como as pessoas falavam, ele fala das pessoas comuns, né? Uhum. E eles não têm mais, infelizmente, condições de ler sequer o Machado de Assis, né? E o Camões menos ainda, o que é uma grande perda para a língua portuguesa, uma grande perda para a cultura de qualquer pessoa, né? Então é muito triste o que aconteceu. Né? A cultura individual de cada brasileiro é que forma a cultura da nação. É uma grande Exatamente. perda. É uma grande perda, é muito triste isso aí, mas é isso que está acontecendo. Viu? Você, com esse comentário, você acabou de concordar com o Felipe Neto, então, que falou algo parecido, que os clássicos não deveriam ser ensinados nas aulas. Mas é porque eles não são ensinados, porque as pessoas não leem, né? Esse é o problema. Então as pessoas... você vai olhar um livro didático de língua portuguesa, tem lá, sei lá, letra de música contemporânea, né? Então não se fala mais o português, mas também não se lê. E não se ensina a língua portuguesa como se ensinava. Então, quer dizer, você vai perdendo o contato e aí a coisa não deixa de ter a sua importância, mas você não consegue mais sequer enxergar a importância daquilo. Mas é importante, entende? Não é querendo só fazer uma espécie de discurso elitista, não, porque é o mínimo que a pessoa precisa saber, ainda que ela fale gíria a vida inteira, e eu também falo um monte de gíria, mas conseguir ler uma obra dessa é o mínimo, né? Para você ser uma pessoa falante e leitora na sua língua pátria, né? É o mínimo. Tem um seriado, acho que todo mundo aí deve ter gostado muito, já ter assistido uma vez, que é o The Office. Acho que gosta. Maravilhoso. The Office, né? E desde que o The Office acabou, né? Muita gente ficou órfã ali, queria sempre ver uma série que lembrasse ou remetesse. Eu descobri uma série que estava na Amazon e que acabou de chegar também na Netflix, chamada Superstore. Você conhece, Sadowski? Não, essa eu não vi, não. Superstore é o seguinte, é um grupo de funcionários de uma grande loja, tipo um Walmart, né? Uma grande loja, e mostra o cotidiano desses funcionários. Quem protagoniza ali a história é aquela atriz que fez Betty a Feia, que é a América Ferreira, uma atriz, aliás, bem legal. Betty a Feia, aliás, o seriado também é bem bacana. E mostra o cotidiano dessas pessoas. Então tem briga sindical, é bem humorado, é bem levinho. Tem um chefe parecido lá com o Michael Scott, que é o Glenn, que é um outro personagem muito parecido com o Michael Scott, que é feito pelo Mark McKinney. Pra quem não lembra, o Mark McKinney foi protagonista de um humorístico dos anos 80 chamado Kids in the Hall, que era muito inteligente, lembrava muito Mad TV, lembrava muito aquele tipo de humor bacana dos anos 80. E ele faz um chefe totalmente sem noção, como Michael Scott fazia no The Office. Então tem ali funcionários, tem brigas por salário, tem briga por assédio,
tem várias mensagens ali sobre política, sobre Trump, sobre Obama, sobre todo mundo, e acabou, né? A 6ª temporada já acabou, encerrou, mas Netflix está colocando desde a segunda quinzena desse mês. Então, se você aí gostou do The Office, gostava de ver Michael Scott, eu sempre adorei The Office, se sentiu meio órfão, tem uma série nova chamada Superstore, tá lá no Netflix e também tá no Prime, nos dois, para você poder curtir. É muito legal, é muito leve, dá para relaxar desses momentos tensos que a gente vive nesse país nos dias de hoje. É um dos melhores documentários sobre música que eu já vi na vida. Eu sempre recomendo, porque eu acho muito bom. Chama Sample This. Sample This, que tá lá na Netflix. É um documentário muito, mas muito interessante mesmo, que mostra como uma música completamente inusitada, né, da Incredible Bongo Band, que é uma banda também que surgiu meio que de maneira inusitada, se torna uma verdadeira base para o nascimento do hip hop. Então, assim, é extraordinário esse documentário, porque mostra como é que eventos absolutamente que não tem nada a ver um com o outro, ou aparentemente não teriam nada a ver um com o outro, deram ensejo para o surgimento de um estilo, para o surgimento de um tipo de música que é muito diferente daquilo, inclusive, que a própria música original era, né? Então, vejam aí no final de semana Sample This lá na Netflix. É muito bom, muito bacana. Boa. Um belíssimo documentário de música e um belo entretenimento aí para você no final de semana. A Netflix disponibilizou Seinfeld completo também, né? Entrou na programação da Netflix agora. É mesmo? E eu acho que... eu tava órfão, que eu não terminei de ver, e aí saiu do Amazon. Olha, pode terminar. Eu acho que Seinfeld é a melhor série cômica que já foi produzida na TV americana. Eu acho de uma inteligência do texto, de um nonsense, né? E da produção que desde o pitch que foi, vamos fazer uma série sobre nada, e basicamente é isso. O casting é perfeito, né? A começar pelo próprio Jerry Seinfeld, e foram assim, temporadas de muito sucesso. E o próprio Seinfeld, quando ele terminou a série, ele falou, agora vou ficar na minha. Então ele fez depois um especial de stand-up, fez uma série de comediantes tomando café no carro, que era muito legal, e ele não voltou a ter um show dele na TV. E eu acho que Seinfeld é inspiração para muito comediante moderno e muito comediante de stand-up, inclusive brasileiros, e é o momento de fazer que nem o professor Paulo agora, sentar na Netflix e devorar Seinfeld de ponta a ponta. E, aliás, este mês completa 30 anos de um dos discos mais legais da história do rock, Trompe Le Monde, da banda Pixies, a banda que fez o Nirvana criar Nevermind, a grande banda que influenciou Nirvana, acaba de relançar em vinil uma nova versão de Trompe Le Monde. Você que gosta de rock puro, rock dos anos 90, grunge, seja lá o que for, tá no streaming, pode conferir. Aliás, é legal ouvir tudo do Pixies, que tem, né, Where's My Mind, que é aquela música maravilhosa que termina o filme Clube da Luta. Pra você que não lembrou da banda, Pixies é a minha recomendação. Ouvi muito na minha época de skatista, hein? Quando eu, Faz tempo, hein? Opa, faz tempo. Corria dos guardas do Jânio ali na Praça Roosevelt, era uma beleza. Mas... os professores fugindo aí. O cara era maloqueiro, pô. Fala aí, Madureira, qual a sua dica? A minha dica tá no YouTube, é um documentário também, sobre o Otto Skorzeny, o homem mais perigoso da Europa. O Otto Skorzeny, entre outras coisas, foi o cara que comandou o resgate do Mussolini lá no Gran Sasso, na Itália. O Hitler, o Otto Skorzeny era um cara da SS nazista, né, era um chefe de comando lá, e era um militar, assim, inteligentíssimo, terrível, nazistíssimo. E esse documentário é sobre a vida dele. Ele comandou esse resgate do Mussolini lá no Gran Sasso, levou ele de volta para os braços do Hitler. Foi uma operação assim impressionante, fantástica. E ele acabou a vida dele tranquilamente na Espanha, rico, milionário, né? E depois de uma série de crimes que ele cometeu, ele ficou lá hóspede do general Francisco Franco, também, que era outro fascista. Muito bom. Como é que é o nome do documentário? Otto Skorzeny, o homem mais perigoso da Europa. O homem mais perigoso da Europa. Quero ver isso aí. Olha só, vocês estão dando dicas muito cabeça, tá? Vocês são muito inteligentes.
Eu vou dar humildemente aqui uma dicasinha aqui de uma série que tá fazendo um puta sucesso na Netflix. É Round 6, série coreana. Eu comecei a ver por causa da minha filha de 12 anos, eu não consegui parar de assistir. É eletrizante, é muito legal. Entretenimento puro, diversão garantida. Não sei se alguém já viu aqui. Você viu, Sadovski? Não, tá na lista. A lista tá grande. Tá bombando. Essa tá na lista. Tá bombando. É muito legal. Série coreana. A Grande Verdade.